Assunto da aula de hoje: o emprego do hífen. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Johnny Paul. Vamos nessa! Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Sou o professor Johnny Paul e hoje nós traremos aqui no vídeo o emprego do hífen. É aquele sinal gráfico que muitas pessoas ainda têm dúvida em como utilizar da maneira correta no nosso dia a dia, né? Numa carta, no e-mail, enfim, tá bom? E mesmo com o advento da reforma ortográfica de 2009, que veio para minimizar o problema, essa dúvida ainda persiste um pouquinho e, sendo ela um sinal bastante complexo dentro da nossa língua portuguesa, eu estou gravando este vídeo, tá bom? Então, no que eu julgo ser eficaz, eu estou preparando uma aula, né? Estou elencando por itens aqui para ajudar vocês com o emprego do hífen, tá joia? Vamos lá? Deixa o like no canal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos nessa para já. Bom, gente, para começarmos aqui, o hífen não tem nada a ver com travessão, tá? Nada a ver com meia risca, subtração e afins. O sinal gráfico do qual estamos tratando aqui é bem curto, ok? Item A. Usa-se hífen nas formações em que o segundo elemento inicia por H. Exemplos: mini hotel, ultra-humano, anti-higiênico. Mas atenção aqui. Se nos referirmos ao uso do hífen após o prefixo sub, quando o segundo elemento inicia com H, não usaremos hífen nem H. Exemplo, sub-humano. Os prefixos re e co sempre se acoplam ao segundo elemento, mesmo se estes iniciam por o ou e. Exemplos aqui, cooperar e reeleger. E outra coisa, quando o radical inicia por H, elimina-se o hífen, assim como o próprio H. Exemplos, coerdeiro e reabitar. Outra atenção aqui, gente. Com os prefixos des e in em radicais iniciados com H, não se usa hífen e elimina-se o H. Exemplos, desumano e inábil. Item B. Quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento, não se usa hífen. Exemplos, anteontem, infraestrutura, autoescola, semiopaco. Item C. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Exemplos, ultramoderno, geopolítica, autopeça, microcomputador. Mas outra atenção, com os prefixos soto, sota, ex, viso e vice, são casos em que o hífen deve ser empregado, ok? Exemplos, sotamestre, sotopiloto, ex-governador, vice-rei e etc. Item D. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, esqueça o hífen. Nestes casos, essas consoantes são duplicadas. Exemplos, mini-saia, antissocial, neorrealismo, ultra-resistente. Item E. Usa-se o hífen quando o prefixo termina por vogal e o segundo elemento começar pela mesma vogal. Veja bem, exemplos. Auto-observação, contra-atacar, micro-ondas, semi-interno. E atenção, assim como nós vimos no primeiro exemplo da aula, os prefixos co e re não seguem esta regra. Exemplos, coordenação e reescrever. Temos aqui no item F, usa-se o hífen quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começar pela mesma consoante. Atenção, exemplos. Superromântico, interracial, superresistente, subbibliotecário. E detalhe aqui, em outros casos em que essas consoantes não forem iguais, não há o hífen. Super interessante e hipermercado são dois exemplos. Ok? Item G. Não se usa hífen quando o prefixo terminar por consoante e o segundo elemento começar por vogal. Vamos a alguns exemplos.
super amigo, interescolar, super interessante, ok? Vamos ao próximo item então, item H. Usa-se hífen nos compostos com os elementos es, sem, além, recém, aquém, pré, pós e pró. Exemplos: ex-aluno, sem-teto, pré-história, recém-casado. E outro detalhe importante aqui, pessoal, as formas átonas. Inclusive, depois trarei uma aula aqui no canal sobre as sílabas átonas, vogais, etc. Ok? Voltando, as formas átonas dos prefixos pré, pós e pró se aglutinam ao segundo elemento. Alguns exemplos são promover e prever. Item I. Usa-se hífen com os sufixos de origem tupi-guarani, pois neste caso a pronúncia pede distinção gráfica entre os dois elementos. Exemplos: capinhaçu, ceará-mirim, amoré-guaçu. Ok? Item J então. Usa-se hífen. Atenção, pois este item é interessante. Usa-se hífen para ligar duas ou mais palavras que normalmente se combinam, formando então encadeamentos vocabulares. Exemplos: acordo Angola-Brasil, eixo Rio-São Paulo. Percebe-se aqui, gente, a similaridade das duas palavras ligadas pelo hífen, enfatizando assim a combinação proposta neste caso. Item K. Não se usa hífen em certas palavras que perderam noção de composição, palavras essas que passaram por uma escrita aglutinada. Exemplos: pontapé, manda-chuva, passatempo e girassol. A regra do hífen continua para outros compostos com as formas verbais manda e para. Como exemplos temos para-lama e manda tudo. Atenção para palavras que designam espécies botânicas e zoológicas também, como por exemplo couve-flor e bem-te-vi. Item I. Usa-se hífen nos compostos sem elemento de ligação e que estão representados por forma adjetiva, numeral, verbal ou substantiva. Exemplo: porta-retrato, conta-gotas, norte-americano, primeiro-ministro. Só há uma observação aqui, gente. As formas adjetivadas do tipo afro, anglo, luso, franco, euro, entre outros, são grafadas sem o hífen. Exemplos: afrodescendente e anglomania. Tá joia? Item M. E, gente, só para finalizar aqui, um detalhe gráfico importante: se no final de uma linha na qual você estiver escrevendo, a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, deve-se colocar novamente o hífen na linha seguinte, ok? Um exemplo aqui, olha: a coordenação recebeu os ex-alunos. Difícil? Nem tanto. Eu espero que com essa aula você tenha descoberto novas formas, né, de usar o hífen e tenha também sanado algumas dúvidas, ok? Repito, né, deixe o seu like, compartilhe os vídeos com os amigos, mostra o trabalho que eu gosto de fazer com tanta paixão, né, que é ensinar. E você também pode se inscrever no sinal, ativar o sininho para sempre quando tiver um vídeo novo você receber essa notificação, ok? Um grande abraço, até breve.